Bem-vindos a mais uma edição de Geekverso, o seu programa de novidade e opinião do universo geek. E galera, saiu mais um episódio da série que tá me surpreendendo, que tá cada vez mais interessante, Andor, a nova série de Star Wars. Será que esse quinto episódio continua mantendo a qualidade? Será que a série é muito lenta e não vai agradar o público? O que está acontecendo nessa nova série de Star Wars? Galera, você vai poder ter a melhor proteção para o seu computador com 80% de desconto. Você escutou direito, o melhor antivírus do mercado, mais barato que uma Coca-Cola. Mas, Codex, o que é o Kaspersky? Boa pergunta! Porque o Kaspersky não é só um antivírus, ele é o programa de proteção mais utilizado no mundo inteiro. Ele é um antivírus, um anti-malware, proteção de privacidade para ninguém hackear sua conta e você perder todos aqueles itens que você comprou na loja do jogo, e proteção bancária, que é a melhor criptografia do mercado, para você pagar todas as suas contas no seu computador com o máximo de proteção. Galera, para quem não está acompanhando, Andor é uma série que foi lançada no Disney Plus, que tem 10 episódios, que conta a história do Cassian Andor, que é um dos personagens de Rogue One, que participa da rebelião. E essa história é como se fosse a introdução dele para participar da rebelião, qual que é o passado, de onde ele veio, por que ele está lutando contra o Império. E é basicamente isso que a gente viu até agora. Os 4 primeiros episódios foram sensacionais, porque é uma série diferente de tudo que a gente tem hoje no Disney Plus e do que a gente viu também do próprio Star Wars, porque é uma série madura. O que eu quero dizer com uma série madura? É uma série que trata o público com respeito, que trata o público com pessoas inteligentes, que trata o público que quer uma coisa um pouquinho diferenciada do que a gente vê das séries da Marvel. Eu sei, e calma que eu já vou chegar no 5º episódio, mas uma coisa muito importante que eu vejo muita gente falando, e eu tenho certeza que alguns de vocês também sentiram, é sobre o pacing, a cadência, de que a série estaria um pouquinho lenta demais. E até uma certa comparação com O Senhor dos Anéis, com Anéis de Poder, o que está acontecendo. Particularmente, eu não acho a série nem um pouquinho lenta. Eu acho que ela está no ritmo certo. Por quê? A gente está acostumado, nos últimos anos, na TV, no cinema, de que se você não tem uma cena de ação a cada 10 segundos, exagerando, a cada 10 minutos, 20 minutos, o espectador ele fica um pouco frustrado, porque hoje em dia a nossa sociedade ela é muito imediatista. Isso acaba chegando nas séries, nos filmes, nos videogames, que a gente não tem mais aqueles RPGs que tem construção de personagens, sempre tem que ter uma ação, sempre tem que ter uma pancada. E isso acaba chegando nas séries da Marvel, nos filmes da Marvel. Só que chega uma hora, essa fórmula dá certo há muito tempo, mas chega uma hora que cansa. Chega uma hora que você quer uma coisa adicional. E não adianta você colocar também ação se você não se importa com o que está acontecendo, se você não se importa com o personagem. E é basicamente aí que eu entro para não dizer que essa série é lenta. Existe uma diferença muito clara entre o que acontece no Senhor dos Anéis e de Andor. E é até bem legal que as duas séries estejam passando ao mesmo tempo para a gente entender essa diferenciação. Por quê? O Senhor dos Anéis, as pessoas falam, as pessoas dizem que a série é lenta porque nada acontece. Quando diz que nada acontece, não é que não teve ação, é que a história não avançou. E é completamente inverso o que acontece em Andor. Em Andor, quando você tem um episódio como esse 5º episódio que não tem ação nenhuma, a história está avançando. Só que além do que isso, a história avança e ao mesmo tempo nós conhecemos um pouquinho mais dos personagens. Nós conhecemos um pouquinho mais do que eles pensam, como é que eles agem. Por quê? Na hora que você tiver uma cena de ação, na hora que você tiver um perigo, se você não se importa com aquele personagem, se você não tem uma ligação com ele, se ele morrer ou ficar vivo, não faz a menor diferença para você. Você não sente emoção. Então é muito importante, e o que o Andor faz muito bem, é essa construção dos personagens. Eles passaram praticamente o episódio inteiro, os últimos 2 episódios, construindo os personagens, construindo quem são aquelas pessoas para que o público se interessasse. Aí eu pergunto para vocês, no episódio do Senhor dos Anéis, desde que a Galadriel chegou ali no Menor, a gente descobriu um pouquinho mais da Galadriel, a gente descobriu um pouquinho mais sobre o passado dela, o que ela pensa, o que ela quer? Não!
Porque desde o primeiro episódio ela age sempre da mesma maneira. Ela tem um foco e só faz aquilo. Você não tem evolução, você não vê os personagens crescendo, você não descobre um pouco mais da história, você não descobre um pouco mais do universo, como é que funciona no menor, o que tem ali por trás, o que esse personagem pensa, o que aquele outro pensa, o que um acha do outro. A gente não sabe nada disso. A história não avança. São só cenas bonitas. Aqui em Andor, não. Nesse episódio, a gente conheceu muito mais do background de vários daqueles personagens que vão participar da ação junto com Andor. Personagens que se fosse outro show, o cara ia pra ação, ia morrer e você nem ia saber quem ele era, o que ele pensa. E claro, com texto maduro, com texto bem escrito, com texto adulto. Diferente do que a gente tem em algumas séries da Marvel também, que é tudo muito bobo, nada é levado a sério. É legal um filme desse tipo? É claro que é legal. O Guardião das Galáxias é muito legal. Mas chega uma hora que cansa, chega uma hora que você quer uma coisa diferente. E esse episódio é basicamente isso. Por quê? Eu aqui tô cheio na expectativa para ver o que vai acontecer no próximo episódio. Porque a gente não sabe o que pode acontecer. Pode dar certo, pode dar errado. A gente sabe que o Endor não vai morrer porque ele tá lá no Rogue One, que se passa anos depois. Mas e os outros? O que vai acontecer com eles? Quando é que ele vai realmente se juntar com a rebelião? É um dos poucos shows que me dá motivação para eu assistir no dia que ele lança. Eu não assisti ainda a Mulher Hulk. Eu tenho até gravar o vídeo para vocês. O Senhor dos Anéis eu só assisto no dia que lança para gravar o vídeo para vocês. House of Dragons é a mesma coisa. Eu quero ver para saber o que vai acontecer. Ele consegue passar essa mesma sensação, pelo menos para mim, do House of Dragons. Basicamente, o que eles têm feito? São 2 episódios de construção e o terceiro é a finalização daquele arco da história. Isso aconteceu no primeiro arco, que o Andor estava lá no planeta. Agora a mesma coisa, foram 2 episódios construindo esse pessoal, essa ação que eles vão fazer, esse roubo que eles vão fazer, e o terceiro que vai ser realmente ação. Só que eu tô na expectativa para saber o que vai acontecer. Por quê? Porque eles conseguiram construir essa emoção aqui pro personagem. Cara, eu preparei o roteiro, não falei nada aqui do roteiro de tão legal, mas é muito divertido você ver a tensão subindo, os personagens estão todos à flor da pele, porque eles estão nervosos pelo que vai acontecer, seja em Coruscant, um pouquinho mais da Mon Mothma. A Mon Mothma, que é a líder da rebelião, se fosse uma série da Marvel, ela estaria aparecendo como uma mulher super foda, super cheia de si, super orgulhosa, super arrogante, super confiante. Aqui não, a gente tá vendo todo o lado contrário. O marido dela não tá cagando pra ela, não mostra o menor sentimento por ela, a filha dela também não. Por quê? Porque eles querem mostrar que ela tá sacrificando realmente tudo pela rebelião. O que é um personagem forte? O que é um personagem feminino forte? Se você quer colocar um personagem feminino forte, não é você colocar como a Galadriel que mata o orc com um sopro. Mata o orc, baixinha, pequenininha, mata todo mundo, é mais forte que todo mundo. Vamos mostrar como é que a Galadriel é foda. Como? Bota aí 10 humanos, ela vai bater em todo mundo, não vai nem sentir, não vai nem suar. Não, aqui não. Quer mostrar que a personagem é foda? Ela abriu mão de ficar com a filha dela, ficar com o marido dela. Pra quê? Pra lutar pela rebelião. Isso é um personagem bem construído. Isso é uma líder feminina bem construída. Totalmente diferente do que a Marvel e o que o Senhor dos Anéis também tem feito. Isso aqui é uma aula para outras séries, para outros grupos de stream, sei lá o quê, de como você constrói uma boa história e bom personagem. É a melhor série que já foi lançada? Não. Mas particularmente estou ficando muito feliz porque é uma série diferente do que a gente tem do Star Wars, porque o Mandaloriano não é exatamente igual ao Andor. O Mandaloriano, apesar de eu gostar também bastante, é muito mais como as séries antigas, cada episódio é meio que separado, de vez em quando você tem uma ligação entre 2 episódios. É uma série legal, mas não é nesse estilo exatamente, apesar de também mostrar um pouco desse submundo. Eu queria muito uma série de Jedi e Sith com essa toada mais madura, mais adulta, mais inteligente pra gente. Então, Andor, 5º episódio, senão eu vou ficar falando aqui 20 minutos. Bem interessante, bem legal. Se você ainda não assistiu, assista, que vale muito a pena. É muito bem construído. E se você estiver sentindo que está muito lento, tenta entrar no clima. Não pensa nessa questão de tem que ter muita ação, porque a gente acaba ficando acostumado também com esse tipo de coisa, dessas séries, dos filmes, que a cada 20 minutos, você pode até contar no relógio, filme de Hollywood, a cada 15, 20 minutos tem que ter uma cena de ação, porque senão, segundo até estudos, o público, de uma maneira geral, ele fica meio cansado, ele perde um pouco de interesse, né? Andor, série da Disney Plus. A Disney Plus
depois de tanta série ruim, finalmente uma coisa boa aqui pra gente assistir, tá? Depois de Obi-Wan, depois de Miss Marvel, depois de She-Hulk, pô, depois do Arqueiro, pô, só série bem... O Andor, uma série boa de Star Wars, e vamos esperar o 6º episódio para saber o que vai acontecer. Será que eles vão conseguir? Será que eles não vão conseguir? Porque nesse tipo de série pode ser que eles até consigam, mas vai acontecer alguma coisa, vai ter uma surpresa pro público, porque não é uma série bobona das que a gente tem por aí. É isso. Para completar, eu quero muito saber a opinião de vocês sobre a série. Vocês estão gostando, não estão gostando? O que vocês estão achando? O que vocês estão gostando? O que vocês não estão gostando? Vocês estão achando que é lenda? Não estão achando que é lenda? Escreva aqui embaixo, deixa um comentário, porque a sua opinião é mais importante aqui no canal. Deixa os comentários que estão aqui embaixo, sua pergunta no Codex. Muito obrigado por assistir.